Olá, tenho o prazer aqui de fazer uma entrevista super especial no podcast Pensar e Vencer. Um prazer recebê-la aqui. Estamos com a Soraya Mazzaropi. Tenho certeza que ela trará um conteúdo super diferenciado para você aí da nossa audiência. Muito obrigado por estar aqui, Soraya. Eu que agradeço, Eduardo, o convite, participar desse podcast. Acho que o assunto é um assunto que me interessa demais e espero contribuir aqui com o canal. Vamos lá, Soraya, direto ao ponto. Nós não temos roteiro aqui, então nós vamos primeiro o seguinte. Sua primeira lembrança empreendedora, mais ou menos com quantos anos? Quem te influenciou? Minha primeira lembrança, essa primeira pessoa que vem de exemplo de empreendedorismo na minha família é meu pai. Meu pai, apesar dele não ter estudo, meu pai não se formou, mas meu pai ele era um empreendedor nato. Ele montou a empresa dele, ele conseguiu dar o melhor estudo que a gente podia ter. E, assim, eu acho que quando eu tive a consciência de que meu pai era um pai diferente dos outros pais, né? Ali em torno de 8, 9 anos que eu via os meus amigos, os pais deles, ou eram concursados ou tinham carteira assinada, então eles trabalhavam de 9 às 18, estavam todos em casa, tinham férias, 30 dias de férias, e meu pai nunca estava em casa, meu pai estava trabalhando de madrugada, meu pai trabalhava nas férias, meu pai trabalhava no final de semana, ele era presente, mas ele tinha esse horário diferenciado que quando eu era criança eu não entendia por quê. Depois que eu entendi que ele era diferenciado porque ele tinha o negócio dele, então ele era o chefe dele, então ele trabalhava muito mais do que os pais das minhas amigas. Então eu acho que ele foi a primeira imagem, se não for a única da minha infância de empreendedorismo. Meu pai foi um empreendedor, um exemplo para mim na minha vida. Vamos lá. Aí na sua adolescência você faz o seu encaminhamento, vamos dizer assim, acadêmico, né? Você vai buscar uma graduação. Como é que foram a influência desses valores, né, em relação ao seu núcleo familiar? E como é que você, nova, tem que tomar a primeira grande decisão profissional, que é o encaminhamento para a sua profissão? Quais foram oferecidas para você? O que você achava que você tinha mais afinidade? E como é que você decide pelo encaminhamento que você tem? Enfim, aqui no Brasil a gente tem que decidir, né, com 18 anos, o que a gente vai fazer pro resto da nossa vida, né? E comigo não foi diferente. Eu estava no pré-vestibular, tinha que fazer a inscrição das faculdades, na época não tinha nem ainda, então a gente fazia a escolha de cada faculdade, UFRJ, UF, e eu tinha que colocar ali no quadradinho qual era a minha escolha. Não fazia a menor ideia. Minha família não é uma família venho de uma família onde não tinha advogados, não tinham engenheiros, não tinham médicos. Só que eu tinha que decidir ali, em determinado momento, o que eu seria. Eu sabia que eu tinha uma coisa muito forte da comunicação, então eu já conseguia eliminar exatas e biomédicas. Então eu sabia que eu ia para humanas, mas eu fiquei entre comunicação, social, direito. Acabei indo para o direito. Não me arrependo, gosto muito, me encontrei no direito. Acho que o direito é uma área muito democrática que permite você atuar de várias formas. Hoje, depois de fazer direito, eu brinco que eu acho que todo mundo tinha que ter um pouquinho do conhecimento do que é o seu direito. E eu acabei me encontrando ali na faculdade, no susto, não tinha planejamento. Era realmente marcar um quadradinho na inscrição da faculdade, mas acabou dando certo. Foi assim que eu me encontrei no jurídico e minha carreira acabou se desenrolando muito bem. Fiz uma boa faculdade, consegui passar para a Faculdade Federal Fluminense, fiz uma boa faculdade. E dali as coisas foram Que área do direito, depois que você formou, como é que você entra na área trabalhista? O trabalhista, ele me escolheu, né? Eu fui para um estágio, eu era muito nova e eu sempre quis ter o meu dinheiro, eu queria começar a estagiar logo e comecei a estagiar num estágio que tinha muito trabalhista. Gostei muito, era uma área que a justiça social, eu, né, muito nova,
acabei me encantando com aquilo ali. E num determinado momento eu acabei indo para empresas, né? Comecei a advogar para grandes empresas. Mas o trabalhista, eu fui para trabalhista e atuei, acho que durante 15, 16 anos da minha vida profissional, eu fiquei só no direito do trabalho, estudando, me especializei, fiz pós-graduação, fiz vários cursos de especialização na área do direito do trabalho. E acho que foi uma coisa que aconteceu, mas que aconteceu da forma certa naquele momento da minha vida. Acho que hoje o direito do trabalho ele é muito importante na nossa sociedade. Acho que as empresas aqui no Brasil elas precisam muito desse encaminhamento. Foi o que me apaixonou ali naquele momento. Eu atuar com empresas, sabe? E me encontrei no direito do trabalho durante muito tempo. Acabei depois mudando. Não, ótimo. E aí cabe um primeiro corte aqui, que teve um algo mais, né, Soraya, assim, para esse acerto, que você não consegue identificar muito bem, né? Como é que o direito encaixa tanto na sua decisão, né? Você deixou claro aqui que não foi, apesar de você ter simplificado demais aqui, eu acho que foi uma coisa que te deixou muito insegura na época. A marcação do quadradinho, né, que você falou, eu acho que deve ter passado na sua cabeça assim, nossa, será que é isso mesmo? A responsabilidade de você sozinha estar marcando aquele quadradinho, eu posso dizer para você que foi, sem dúvida alguma, um dos grandes marcos da sua vida? Com certeza. Uma das grandes decisões, né, as mais importantes, uma das mais importantes que a gente toma. Sozinha você tomou? Sozinha. Tomei sozinha. Realmente foi uma decisão sozinha, porque Teus pais não tinham, né, essa experiência? meus pais não tinham Você e não estava existe no núcleo. Brasil uma faculdade de empreendedorismo, né? Você É não vai verdade. fazer, não, vai montar um negócio seu. Não, você tinha que fazer uma faculdade aqui. E aí eu ali comigo mesma, conversando, um monte de adolescente de 18 anos, decidindo o que ia ser, o que ia fazer na vida. E foi assim que eu decidi marcar o quadradinho. Acho que tem muito dos valores, eu acho que o direito também vem muito dos valores que meus pais passaram, essa coisa do que é certo, de buscar o que de fazer tudo ali dentro do que é o certo, é o certo. Acho que isso naturalmente fez sentido. Fazer direito para mim foi uma coisa que fez muito sentido e eu gostei da faculdade do direito, apesar do medo, do receio. E ninguém fala assim, né? Pelo menos não me falaram. Não, mas se você não der certo, você pode mudar. Não, para mim era uma decisão definitiva. E aí eu foi. Muito legal você trazer essa sua insegurança, né? Que foi talvez sua primeira grande insegurança, porque você não via um retorno dentro daquela sua decisão. Era uma decisão que você, opa, depois que eu tomar, não tem mais volta. Eu vou terminar a minha faculdade, eu vou tentar fazer o encaminhamento profissional. E eu queria chamar a atenção para esse depoimento da Soraya aqui. Essa talvez seja uma das grandes primeiras decisões na vida de um jovem. E ela fez isso, não é que sem apoio, porque o apoio você tinha da sua família, mas foi uma decisão muito muito sua, né? Vamos dizer assim. Você estava sozinha no ponto central dessa decisão. E muitas vezes um empresário, muitas vezes ele está sozinho. Então tente buscar sempre uma opinião qualificada, uma consultoria também que possa te ajudar, pelo menos na experiência ou um tipo de solução, porque você vai enfrentar isso na sua jornada empresarial muito mais do que você imagina. Soraya, vamos voltar aqui, vamos adiantar um pouquinho e vamos aqui... Eu só queria ressaltar mais um ponto, para não deixar passar uma... Você falou que para você os meios, né, são muito mais importantes do que os fins. Os fins são uma consequência, né, do que você faz, que o que te importava era você fazer bem feito as coisas, que foi um valor que você teve dentro da sua casa. Eu posso dizer então que você contrariava Maquiavel, né? Porque Maquiavel, os fins justificam os meios e você não mudou seu caráter, seus valores, suas atitudes baseadas nesse conceito de Maquiavel. Você fazia realmente bem as coisas para você conseguir ter um encaminhamento e ter um desdobramento positivo. Tô correto? Tá corretíssimo. Isso veio da minha educação, isso é um valor muito forte na minha família. Meus pais sempre me passaram que
independente do resultado, você precisa fazer o que é certo. E isso é uma coisa que pauta muito a minha vida até hoje. Eu faço questão de passar para os meus filhos, porque para mim, não, os fins não justificam os meios de forma alguma. Eu acho que a gente tem que fazer, se é o certo, é o certo. E respeito quem pensa diferente, mas na minha vida familiar, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, eu faço muito questão de deixar isso claro. E o curioso é que sempre que eu deixo isso muito claro, né, e infelizmente, assim, no direito a gente acaba tendo gente de todos os tipos, né, trabalhando. Mas sempre que eu deixo isso muito claro, eu falo, olha, eu trabalho dessa forma, não faço qualquer coisa, e isso acaba trazendo mais clientes. Assim, isso dá uma fidelidade. Os clientes acabam ficando porque sabem que eu não se eu digo uma coisa é porque não tem outra forma. Você acaba fazendo uma seleção natural dos seus clientes também, né? A partir do momento que você expõe seus valores e você não negocia esses valores, você acaba impactando não só na qualidade da sua empresa, do seu trabalho, mas no fundo a consequência é um resultado sustentável, digamos assim. Quando a gente fala de sustentabilidade aqui, só para nossa audiência relembrar, a gente está falando em 3 pilares: o social, o ambiental e o financeiro. No caso de um advogado, o pilar social, o impacto direto, o pilar financeiro, o ambiental um pouco menos, a não ser que você esteja numa área de direito ambiental propriamente dita, que não é o seu caso. Então, assim, mas o social e o financeiro, 2 pilares fundamentais da sustentabilidade, poxa, você fez isso com muito critério, com muito valor. Então fica aqui uma observação. Vamos lá, Soraya. Aí a gente chega, você é solteira ainda. Solteira. Com tudo sendo encaminhado, já com tempo de formação, tua vida, o avião já em velocidade de cruzeiro, né? Você já tinha decolado, tudo ali no painel de controle, você fazendo pequenas correções. E aí qual é a outra grande decisão que surge para você? Como é que a sua vida, você repensa a sua vida de novo? Em que momento? A segunda grande decisão que eu tomei, que eu tive que tomar, foi quando eu decidi largar o mundo, sair da carreira de grandes escritórios para ser mais mãe, para ocupar mais esse espaço dentro da minha casa. Acho que quem tem filho sabe que a nossa vida, quando a gente tem um filho, ela vira de ponta cabeça. E não só de tempo, isso é um detalhe, mas eu acho que o mais profundo, a mudança mais profunda que a mulher vive é a mudança do que ela mais quer. Porque eu vivia em função do trabalho, eu adorava trabalhar 13, 14 horas. Workaholic. Eu era workaholic, eu adorava. Pra mim, sair, ser a última do escritório, aquilo pra mim era o máximo, porque eu tava trabalhando. Até que eu tive um filho. E aí, pra mim, aquilo parou de fazer sentido. Eu falava, gente, como eu vou deixar meu filho? E é físico. O que, sem vitimismo aqui, e eu falo muito sobre isso, é que a mulher tem uma dor física quando ela tá longe do filho. Ainda mais no primeiro filho, aquele iniciozinho, eu senti uma dor que eu falava, gente, eu tô com tanta saudade do meu filho que eu não consigo mais ficar aqui. Eu preciso sair daqui, eu preciso pegar meu filho, eu preciso pegar ele na creche. E aí aquilo ali, eu comecei a entrar num conflito muito grande, interno. Meu marido me ajudou muito, que ele começou a ver que eu estava sofrendo, mas ao mesmo tempo eu não sabia para onde ir e ele me apoiou demais. E foi a hora que eu tive que decidir entre continuar uma carreira no corporativo de escritórios, né, que não é empresa, mas são empresas também, mas escritórios de advocacia, um grande escritório que eu já estava há muitos anos, ou abrir mão disso e seguir na maternidade, conseguindo conciliar uma atuação mais tímida, né, no profissional, para também conseguir dar conta da maternidade. E foi muito. Foi uma quebra ali de um caminho. Foi muito importante e eu me encontrei. É o que funciona pra mim, assim. Eu brinco que eu não gostaria, não me tratem como um homem no mercado de trabalho, porque eu sou mulher, eu sou diferente, eu penso diferente. Meu marido, na época, ele ficava 10 dias embarcados e ele morria de saudade, mas assim,
Eu não tinha a menor condição, Eduardo, de ficar 10 dias longe do meu filho. Eu ia, E essas diferenças eram claras para você, né? eram E muito mais uma vez, sem claras, vitimismo, tá? muito. Aqui no canal a gente nem trabalha esse tipo de coisa, né? Então, muito legal esse seu depoimento, Soraya, porque você traz aqui dois pontos fundamentais. Três, na verdade. A questão de você nunca ter se rotulado como vítima. Dois, você busca um diálogo com você já casada, né? Com filho. Você busca o diálogo com a pessoa que está com você, seu marido, tem um papel fundamental nessa Uhum. relação, nesse repensar. E eu tenho certeza que eu vou fazer uma afirmação aqui, eu queria que você me confirmasse. E você faz essa conversa, esse endereçamento, com muita honestidade com a sua empresa, ou com os clientes com você fazia parte, né, as corporações que você servia, e a corporação também respeita muito esse repensar seu. Estou correto? Tá corretíssimo. Assim, eu nunca sofri nada nunca sofri, eu nunca me senti acuada Perfeito. por ser mãe. Nunca me senti. Mas realmente, assim, chegou um momento de escolha. E eu escolhi. É, até no escritório que eu trabalhava, contra que todo mundo falava muito, né? A gente era a maioria mulher. Então era um ambiente que a gente se entendia muito. Só que eu olhei para aquilo ali e realmente parou de fazer sentido eu me dedicar àquela quantidade de horas, eu sofrer daquele jeito que eu estava sofrendo, parou de fazer sentido. E acho que tem mulheres que conseguem, eu vejo muitas, eu conheço muitas mulheres que continuam nesse caminho, mas a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Quem quer empreender, eu acho que seja empreendendo com carteira assinada, seja empreendendo tendo o próprio negócio, seja empreendendo ali no concurso público, mas assim, Uhum. quem tem esse espírito tem que ser, primeiro, antes de qualquer coisa, a gente tem que ser honesto com a gente mesmo. A gente tem que reconhecer as nossas limitações. E ali foi o momento que eu reconheci com muita humildade, falei, olha, esse caminho não é o meu. Eu preciso arranjar um Posso caminho dizer que que... você foi pouco egoísta ou quase nada egoísta, porque você entendeu o ecossistema que você estava e você respeitou Sim, todos os entes desse ecossistema, todos os stakeholders envolvidos ali. com certeza. Essa relação foi um diferencial para você fazer uma nova guinada. Você foi fazer trabalhista, É. para você, né, num Sim, escritório sim, seu, montei meu. e foi gerenciar teu tempo de uma outra forma. Isso. Como é que foi essa transição e como é que vamos chegar nesse ponto? Né? Foi uma transição, e aí eu saí de trabalhar 14, 15 horas por dia e entrei numa rotina que eu tinha pouquíssima coisa para fazer a não ser a maternidade. Também entrei num questionamento, porque aí eu vi que aquilo eu não tinha essa vocação também para ser mãe full time. Entrei numa outra crise. Eu falei, olha, isso também não tá funcionando para mim. Tava no extremo, Tava no extremo, eu veio para voltei outro. aqui, vim pro zero, e aí, porque eu tava no escritório, eu já tinha, os clientes eram do escritório, quando eu saí do escritório, eu saí com pouquíssimos clientes. E muda tudo no dia seguinte, Muda né? tudo Você no fala dia assim, caramba, seguinte. E aí eu entrei numa outra crise, e aí eu comecei a falar, gente, mas e agora? O que eu vou fazer? E a gente se culpa muito, né? A mulher, a gente vive numa sociedade do esforço, né? O tempo inteiro trabalhando. E quando eu me via sem nada, só cuidando de filho, eu falei, gente, eu não tô produzindo. E eu falava, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu procurava coisa pra fazer e eu não tinha, porque eu tinha que captar cliente, eu tinha que fazer o comercial, eu era financeiro, eu era tudo da minha bem-vindo ao empresa. empreendedorismo puro, Eu era né? tudo, e aí e eu ainda era mãe. Mas assim, Ah, enquanto meu filho estava na escola, eu estava ali dando conta. Aí eu entrei numa outra crise. Aí foi a hora que eu tive que parar, refletir e entender o processo. Eu comecei a entender que isso é um processo, as coisas levam tempo para acontecer. Enquanto isso, vai planejando, sabe? Vai fazendo aos pouquinhos. Eu também não queria também dar um gás muito grande, porque eu sabia que eu queria ter outro filho. E isso acho que era um planejamento que a gente tinha ali. Era o segundo te, filho. te ajudou também a você tirar aquela pressão de curtíssimo prazo, né? Ou Sim, seja, o segundo filho, você falou, opa, peraí, eu sei que não é isso que eu quero, mas eu tenho um segundo filho aqui isso. planejado,
Então eu vou segurar aqui mais uns 2, 3 anos. Isso. Você já olhou, vamos lá, o início do médio prazo, né? Digamos assim. Você já começou a ter. Isso também foi muito importante, tá? Você ter essa visão de futuro com esses cortes é importante para você ter um pouco mais de tranquilidade, né? Sim. Um pouco mais de certeza. E uma outra coisa que a gente traz aqui no canal, posso dizer que você já modelou uma nova espinha dorsal para você muito bem pensada, né? Sim. E aí você sabia que, opa, peraí, o rumo é esse, mas eu vou ter um outro estágio depois que eu tiver o segundo filho, depois que eu tiver ali de repente 1 ano e meio, 2 anos do segundo filho, eu quero dar uma outra dinâmica para o meu trabalho. Foi mais ou menos assim? Foi mais ou menos assim. Nesse momento, quando eu saí do grande escritório que eu tava, né, que eu saí daquela vida de trabalho loucamente, eu sentei para conversar com uma pessoa, procurei uma pessoa mais experiente, uma advogada mais experiente, e aí eu conversando com ela, e ali foi, eu acho que foi o primeiro momento que eu tive de enxergar a importância desse planejamento. E aí ela falou assim, vamos lá, o que que você quer? O que que você quer? Eu falei, não, eu mencionei que eu queria ter outro filho, porque eu desconsiderava até isso. Aí ela falou, olha só, mas você quer ter outro filho e você vai apertar, vai pisar no acelerador para frear já já? Você não vai com calma. Pensa no teu segundo filho, vai com calma, planeja as coisas com calma. Aí foi a hora que eu falei, realmente. Então, Não faz sentido, né? não Ou seja, faz uma pessoa sentido. externa que você talvez não tenha planejado formalmente, mas você, em algum momento, opa, preciso acessar, e ela realmente agregou um valor para você muito grande, né? Muito, muito. Quem empreende, né? Quem decide atuar por conta própria, a gente vive uma cobrança constante. Pô, Uma cobrança constante. E quando eu estava no escritório, óbvio, eu me cobrava muito, mas é uma cobrança muito diferente, porque só depende de mim. E eu estava até conversando sobre isso esse final de semana com meu marido, que eu falei, é muito pesado. Se eu não tiver uma válvula de escape com quem conversar, fica sim. muito pesado. E o erro te cobra mais ainda, Muito. porque você você praticamente se autorrotula como 100% responsável por algo que deu errado, né? Esse é um lado do empreendedorismo que pouca gente deixa muito claro. Você abre uma revista, você vê uma pessoa rica, vê uma pessoa que ficou milionária, bilionária. Você não abre uma revista e vê tragédia empresarial, né? Só na parte de escândalos, na parte criminal. Na parte de histórias, você só vê histórias de sucesso. Ninguém vende história de fracasso, né? Então isso que você está trazendo é muito importante para o nosso canal aqui no nosso podcast, viu? O Pensar e Vencer trabalha muito isso, Soraya. Vamos só agora para o próximo passo, Soraya. Você resolve dar uma guinada também dentro do direito, né? Ou seja, você era uma profissional reconhecidamente dentro do direito trabalhista e você resolve dar uma guinada para a parte de leilões, com raízes muito bem sedimentadas lá atrás pelo seu pai, né? Realmente ficou na sua memória não só afetiva, mas na sua cognição propriamente dita, e aí você resolve começar uma transição para a área de leilões, mas mantendo o trabalhista ali também como um novo modelo. Como é que isso pesou também como uma nova decisão para você? Qual foi a importância do seu marido nessa história? Aí já não com o teu marido, né? O chapeuzinho aqui, né? O marido como consultor, como psicólogo, como sócio, como um pouco de tudo, né? Então, para eu chegar nisso, eu acho importante eu fazer um pouquinho antes, falar um pouquinho antes de como eu cheguei lá, né? Eu falei para você, né? Minha vida com meu marido foi muito rápido. A gente se conheceu e aí a gente foi morar junto e a gente engravidou e a gente não teve aquele tempo que os casais normalmente têm de fazer um planejamento de vida. As coisas foram acontecendo. O primeiro filho veio sem planejar, muito no momento certo, no momento que ele tinha que vir. Mas ele veio sem planejamento, então a nossa vida foi acontecendo. E aí, quando eu já tinha saído do escritório, já estava com o meu negócio, ele com a vida dele muito estruturada, profissional, 2 filhos já, esse planejamento já tinha se concretizado, e foi a hora que a gente parou e falou, olha, agora a gente precisa planejar. Agora a gente precisa olhar para o futuro
e planejar. O que que a gente vai fazer? Onde a gente quer estar daqui a 15 anos? Onde a gente quer estar? Como é que vai ser a nossa aposentadoria? Vocês começaram a olhar para um planejamento mais formal, porque planejar, mesmo que o que você chamou de acaso, não é bem um acaso, né? Você sempre foi muito cautelosa pelo que você está falando aqui. Então você partiu para você falou assim, opa, o que eu me planejei até aqui não é suficiente para o que eu vou enfrentar adiante. Então você passou a dedicar mais atenção ao planejamento e ao futuro da sua família, né? Isso. E aí o meu marido, a gente decidiu que os leilões seriam uma forma da gente atingir os nossos objetivos. Eu com a minha empresa, eu com o meu escritório no trabalhista e ele no mundo corporativo. Só que em determinado momento eu me vi gostando mais de estudar sobre direito imobiliário, sobre leilões, do que o direito do trabalho. Mas aí, assim, 40 anos. Ah, mas tô velha, né? A gente se cobra muito a idade, fator idade. Até que teve uma hora que eu parei e falei assim, gente, mas a gente Tô super nova, né? pelo menos mais 30 anos aí de vida, né? Não tô nova. Eu tenho o mesmo tempo de vida que eu já tive para construir e chegar até onde eu cheguei para construir alguma outra coisa. Então, vamos embora. E aí, óbvio, né, um bom parceiro, um bom sócio, um bom consultor, ele me apoia, e ele me apoiou. Ele falou, acho que você tá certa, Perfeito. acho que você tem que ir. E a gente, dessa vez, assim, eu muito mais madura, porque com 2 filhos, né, a mudança que eu fiz lá quando eu saí do escritório era uma Soraya. Agora, com 2 filhos, já com uma experiência de ter o meu próprio escritório, foi muito mais. Foi pânico, óbvio, porque eu entendi que eu ia ter que fazer uma nova. Eu ia ter que me posicionar novamente. Aquela referência que as pessoas já tinham da Soraya no trabalhista, as pessoas não tinham da Soraya dos leilões. Então, assim, mas foi muito bem planejado, né? E aí foi a hora que eu decidi fazer uma transição suave do direito do trabalho para os O leilões, imobiliário. para o imobiliário. Não ia funcionar eu fechar essa porta e passar para outra. E com um planejamento de em quanto tempo, até quando eu não vou mais fazer o trabalhista. Isso hoje me dá muita tranquilidade de saber para onde eu estou indo. Quantos por cento hoje está no trabalhista, aproximadamente? Quanto está no imobiliário? Hoje está em torno de 80 no imobiliário e 20 no trabalhista. Deixa eu só puxar voltar aqui um pouquinho na entrevista, porque a Soraya fala uma coisa muito importante. Ela, com 40 anos, ela falou assim, nossa, agora que eu já vivi... Mas se você tirar os 18 de infância e adolescência, na verdade ela tinha 22 anos e ela se viu com 70 anos, empreendendo até os 70 anos. Hoje, tem gente que começa a empreender com 70, né? Então, na verdade, ela tinha menos da metade, 40% do tempo, mesmo ela colocando um marco de 70 anos, ela tinha 22 anos empreendendo com 40 anos, e ela teria mais 30. Ou seja, ela teria mais do que metade do tempo, mais que o dobro, melhor dizendo, do tempo, o tempo total de empreendedorismo, né? Então, fica aqui uma dica para você. Hoje, a gente empreende enquanto a saúde permite. Então, e a dinâmica hoje é muito diferente também, né, Soraya? E você se aproveitou disso e falou um pouco da sua experiência, falou de coisas que a gente trabalha muito aqui no canal. Vamos trazer para o presente agora, Soraya. Como é que você está hoje? Quais são os seus anseios de presente? Você quer solidificar mais? Tem alguma coisa que você queira diversificar? Você quer aumentar o volume de negócios transacionais, financeiramente, aumentar a margem? Quais são os ajustes hoje que você está olhando para o seu negócio? Tem alguma coisa que você queira explorar? Queria que você falasse do teu presente nesse momento, em termos de negócio mesmo, em ambiente de negócio. Em questão de negócio, assim, primeiro objetivo que eu tenho é conseguir fazer essa transição total, ficar só nos leilões. É um meio que tem um retorno muito bom, um retorno rápido. E é muito fácil de você trabalhar com isso, porque é diferente de você captar cliente no trabalhista e captar cliente para investir. Perfeito. Né?
E o que eu tenho hoje a gente definiu um número X de faturamento, né? A gente fez, meu marido me ajudou muito, que ele é muito bom nisso. E a gente definiu uma margem de faturamento com um crescimento ao longo dos anos, dos próximos 5 anos, e de uma forma suave, porque para essa cobrança não ser uma cobrança muito pesada. Então, nesse primeiro ano, porque a verdade é que não tem nenhum ano que eu decidi realmente fazer a transição. As coisas foram acontecendo, eu já tinha muito do leilão, mas a decisão não tem nenhum ano. Então, assim, hoje o meu planejamento a gente fez um planejamento com o primeiro ano, a gente já está batendo a meta, tem daqui a 2 anos e com 5 anos. Aí com 5 anos a gente fala, ó, com 5 anos a gente vê como é que a gente vai fazer um novo planejamento. A gente tem o nosso planejamento familiar, né, que é um planejamento de negócios, os nossos negócios, porque a gente tem os nossos negócios, nossos investimentos de leilão, e eu tenho o planejamento do meu negócio, da minha empresa, que acaba que o meu marido é meu sócio ali, que ele é o meu consultor. Então a gente tem hoje eu estou no meu planejamento desse ano é me estabelecer como uma referência no mercado. Então hoje eu estou muito mais preocupada em posicionamento, né? Porque isso é o que vai dar a base para depois o faturamento se estabelecer. Eu vejo muita gente se preocupando muito com o faturamento logo de início, né? E não pensa muito nessa base, né? Nesse posicionamento, que é o que vai fazer isso perpetuar, né? Então, assim, eu fiz questão, eu fiquei muito preocupada de conseguir montar a minha imagem, fazer uma imagem para me tornar uma referência nesse mercado. Como? Uma boa atuação, né? Óbvio, a gente pensa na margem de lucro, mas hoje, como eu fiz uma transição soft, né, eu consigo pegar muito do trabalhista que já roda para fazer essa transição e me preocupar mais com o meu posicionamento como marca. E toda a gente é marca, né? Empreendedor, a gente tem que pensar na nossa marca. Reputação, né? Fundamental na sua área. Né? Então, eu nesse primeiro ano, uma coisa que me preocupou muito foi isso. Eu consegui me desvincular do trabalhista para conseguir ser uma referência no direito imobiliário, focado nos leilões. Queria chamar a atenção também da nossa audiência para olha a maturidade desse estágio de negócio que ela, ou da carreira, ou da empresa. Então, poucos são os empreendedores que chegam num estágio desse e conseguem fazer esse tipo de planejamento. Isso vem melhorado com o tempo, mas eu diria que a grande maioria ou empreende por necessidade ou até mesmo por desespero. A gente tem esse rótulo de empreender por necessidade, e eu digo que no Brasil muita gente empreende por desespero. E aí é que entra essa questão de você ficar refém do faturamento. E muitas vezes o faturamento, ele não é o mais importante. Muitas vezes o teu faturamento está aumentando, mas o seu buraco está aumentando porque você não tem margem, porque você não consegue medir isso de maneira adequada. Então, o que a Soraya está trazendo aqui, para você que vai começar a empreender, ou que você precisa fazer um ajuste no seu lado empreendedor, os ensinamentos aqui de cuidado, de pontos de atenção, de apoio, de estruturação, de calma dentro do seu ambiente familiar, propriamente dito, são muito valiosos para você. Tá? Queria só fazer chamar a atenção da nossa audiência para esses pontos. Soraya, vamos voltar agora. A gente já está falando, você já deu uma palhinha de futuro aí. Quais são os seus maiores desafios nos próximos 30 anos? Meus maiores desafios, eu acho que eu não vou deixar de falar dos meus filhos, porque é um grande desafio, que é formar cidadãos do bem, né? Cidadão, que é uma coisa difícil. Em 2025 a gente está ali o tempo inteiro lutando com... Ainda mais com essa onda, avalanche tecnológica que é o celular, é o videogame, né? Ou é o computador, os amigos, são os amigos. Acho que esse é um desafio, até pelo... Eles são com que idade hoje? Meu mais novo tem 5 e o mais velho tem 9. O mais novo faz 6. Ainda tem pelo menos 15 anos de dor de cabeça na fase 1. E depois você tem a fase 2. Outra preocupação, né? Mas
Eu acredito que, assim, desafios. Eu sou uma pessoa que eu olho. Eu não gosto muito dos desafios, eu gosto dos planejamentos. Então, assim, o que eu vejo de desafio aí para a área do investimento, né, que é a área que eu atuo, é lidar com. Não sei se isso seria interessante falar, mas é lidar com essa instabilidade do governo, porque uma hora muda tudo. Não, vou ficar à Hoje vontade. em dia, hoje mesmo a gente já acordou Essa insegurança, né? essa insegurança, porque quando eu fiz essa transição, né, eu passei a lidar com um público que é 100% investidor. Não diria 100%, pouquíssimas, acho que Umas exceções. 95% é investidor, 5% procura os leilões para moradia, mas a grande maioria é investidor. Então, esse cenário de instabilidade aqui, né, no nosso país, hoje está ótimo, as pessoas estão pensando em investimentos e de repente tudo pode mudar. Então, eu fico sempre. A minha atuação no direito imobiliário, eu penso no que pode mudar. E E se é uma coisa que você não tem não controle, né? tem? Que deixemos claro para nossa audiência. É um fator externo É, ao seu negócio. Então, por mais que você se principalmente. preocupe, o que você pode fazer é tentar antecipar movimentos, Isso. fazer uma boa leitura, né, desse ambiente externo e tentar verificar, opa, preciso pisar mais no freio aqui, preciso deixar mais de lado. Essa Isso. sua leitura é, vem lá de Porter também, só para a gente trazer um pouco aqui de teoria. São os 4 P's, né, que agora se transformaram em não sei quantos P's, ou outras linhas que outros autores trabalham, mas esse é um tipo de visão externa, né, de oportunidades e ameaças que você traz muito para o seu negócio. Então, ela acabou de dizer qual é a principal ameaça, que ela é atemporal, tá? Você pode estar numa condição de estabilidade e isso só vai diminuir dentro do ambiente de negócio dela, né, É. Soraya? Então eu faço, é, o meu planejamento de atuação, eu fiz de um jeito que eu não fique totalmente refém Refém. dos leilões. Porque, imagina, se vem um novo Covid, né? Isso pode mudar tudo. Se Sim. vem uma nova pandemia, se vem. Então eu faço uma atuação no imobiliário pensando que se não tiver leilões daqui para frente, se de repente investir em imóveis se torne algo sem sentido, o que eu vou precisar fazer? Então, assim, hoje é o meu forte, são os leilões, mas eu não me sinto confortável e o meu planejamento é não ser refém de nenhum desses produtos, na verdade, né? Perfeito. É Olhar uma o estratégia, mercado na é uma verdade. estratégia, Uma olhar o estratégia, o mercado teu core. amplo, porque para o direito imobiliário, agora eu vou entrar um pouquinho aqui no específico do direito imobiliário. A gente vive um cenário, aqui no Brasil é muito, muito curioso que as pessoas não fazem questão de regularizar imóveis, né? Então tem esse mercado também no direito imobiliário. As pessoas não buscam regularizar imóveis, acham que ter um imóvel só por ter já é um patrimônio. Então tem esse mercado, eu olho muito para o mercado com esse olhar de oportunidades. Então, assim, é uma forma que eu tenho de lidar com eventuais mudanças de cenário, né? Hoje a gente acordou com o governo dizendo que vai tributar a LCI e LCA. E isso já dá um burburinho ali, né? Nos investidores. Mas para os leilões não mexeu muito, né? Óbvio, pode ter um efeito rebote aí, né? Uma cascata. Questão do cenário imobiliário. Mas momentaneamente, de uma forma imediata, não mexeu. Mas se fosse uma outra mudança, se fosse uma mudança de tributação no ganho de capital, por exemplo, a- Muda. impactaria diretamente o meu negócio. Diretamente. Entendeu? Então, assim, aqui a gente precisa estar sempre olhando, estar sempre se preparando por uma mudança, porque a gente nunca sabe o que pode O acontecer. governo passado também quis mexer quis colocar uma alíquota sobre a distribuição de lucro, até mesmo para quem está pagando lucro presumido. Ou seja, a empresa pode estar no prejuízo, como na maioria dos últimos 13 Isso. anos, eu diria que 90% das empresas ou viveram um grande período de prejuízo ou ainda vivem, É. mas elas estão pagando um imposto sobre a receita, sobre o faturamento, Sim. né? E ainda foi surpreendido por um governo querendo colocar mais Mas, tributo em cima disso. Claro que a gente está dentro de um outro contexto, mas é sempre um risco sim. Tá? Soraya, a gente está indo agora
para a parte final aqui do nosso papo, né? Que é uma pena, porque o Pena. conteúdo está realmente maravilhoso e todo mundo vai ficar encantado, eu não tenho dúvida alguma. Mas eu vou te fazer uma pergunta para a gente ir aqui para o encerramento. A Soraya pegou uma máquina do tempo aqui agora e voltou lá quando ela tinha 18 anos, quando estava entrando na faculdade de Direito, antes dela estar marcando ali o quadradinho do direito lá naquele formulário. O que a Soraya de hoje falaria para essa Soraya que está com um lápis na mão fazendo a marcação do quadradinho? Olha, eu acho que hoje eu falaria o seguinte, que esse quadradinho, ele é irrelevante se você não conseguir ter um planejamento. Porque eu acho que existem várias formas de você chegar onde você quer chegar. Existem várias carreiras que podem levar você para onde você gostaria. O meu único. A única coisa que eu tenho de arrependimento nesse momento não foi de ter marcado direito, porque eu me encontrei. Mas era de não ter ouvido alguém falar qual é o seu planejamento. Aonde você quer estar daqui a 50 anos, daqui a 30 anos. Porque eu acho que isso faz toda a diferença, sabe? Eu acho que a gente não é ensinado a planejar. A gente vive, vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo. Eu vim de uma família que a gente não tinha esse costume de planejar. Então, se hoje eu pudesse dar um conselho para a Soraya lá de trás, Soraya, para de pensar um pouco nesse quadradinho aqui e pensa onde você quer estar daqui a 30 anos. Onde você quer chegar? Como você quer estar? Porque isso é só um meio. A faculdade, eu acho que é só um meio para você atingir o seu objetivo. Só que você tem que pensar, você tem que botar no seu GPS, né? Onde você quer chegar. E eu lá atrás, eu não tive essa maturidade de planejamento que eu vim ter depois de muito mais velha, sabe? Então eu acho que isso é o que eu faço questão de passar para os meus filhos, de deixar claro que independentemente do que eles queiram fazer, como é a vida que você quer estar vivendo? Qual é o caminho que você quer seguir? Sabe? Porque aí você consegue ir trilhando. Faz sentido? Hoje eu penso muito isso, assim, olha, a minha vida ela tem que ter um equilíbrio. Então, tudo que eu for, equilíbrio entre família e trabalho, sabe? Então, todas as decisões que eu tome, elas têm que levar em consideração um equilíbrio entre vida e trabalho. Então, não faz sentido eu receber uma proposta que vai me fazer trabalhar 15 horas por dia. Isso não vai me fazer feliz, sabe? Então, hoje eu acho que o quadradinho ali é só um meio para você chegar lá no seu destino final. Posso dizer, Soraya, que hoje você construiu uma trajetória que te permite escolhas e não facas no pescoço? Pode. E eu agradeço muito ter conseguido chegar nesse momento, assim, da minha vida, nessa tranquilidade de não ter a faca no pescoço, de aceitar qualquer coisa, de seguir qualquer caminho por desespero, né? E um empreendedor por desespero. Algum momento foi fácil tirar essa faca do pescoço? Não foi fácil e não é fácil manter ela fora do pescoço, né? Assim, todo dia é uma escolha. E é aquilo que a gente até comentou, né? É muito fácil surgir algo que te tire do caminho. É muito fácil. Todo dia vai ter alguma coisa que A vai tentação, né? fazer você sair desse seu planejamento, vai fazer você sair desse teu caminho. Então, eu brinco que eu tenho aquilo, o plano de fundo do meu celular, é um papel que fica na minha mesa do escritório, tudo. É onde o caminho que eu quero seguir. E isso interfere em tudo, sabe? Em tudo. Os ambientes que eu frequento, as pessoas com quem eu mantenho contato. Também sou muito, muito criticada por essa minha fala, mas eu acho que a gente tem que pensar nos ambientes onde a gente perde tempo. Porque hoje em dia é muito fácil a gente ter pessoas ao nosso redor tentando tirar a gente de um planejamento. Deixa uma mensagem final para quem quer empreender ou para quem já empreende. A gente se despedir em mais alto estilo ainda, tá?
Nossa, uma mensagem final que é responsabilidade, Eduardo. Toda, mas é isso mesmo. Olha, eu acho que não daria uma mensagem, mas eu acho que o nosso papo deixa muito claro que, para mim, planejamento. Se planeje, Palavra-chave, né? tenha Pra você. uma rota, sabe? Tenha um objetivo. Não perca esse objetivo da sua mente, porque é muito fácil a gente perder esse objetivo do foco. Tenha um objetivo, tenha um foco. Muda a jornada, muda a estratégia, muda, mas não mude o foco. Se mudar o foco, óbvio, muda tudo. Mas tenha um planejamento, tenha esse objetivo final ali que é o que faz você dar certo, é o que faz tudo acontecer. Soraya, eu queria te agradecer demais. A gente tinha papo aqui para mais horas de papo. Né? Nós vamos ter outras oportunidades em alguns Com outros momentos certeza. do nosso canal, mas eu te agradeço demais. Deixo um agradecimento ao seu marido e aos seus filhos também, sabe, por você estar aqui falando sobre uma jornada integrada, empreendedora, cheia, você tendo desnudado mesmo seus medos, receios, anseios, acertos, aquilo que te preocupou, alguns pesos que você foi tirando ao longo do caminho. E essa parte final agora foi um brinde a quem acompanhou todo esse podcast. Eu tenho certeza que você vai poder interagir com a gente aqui no canal. Deixe seu comentário, eu faço chegar até a Soraya. Ela vai responder a todos com certeza, tá bom? Muito obrigado, Soraya. Foi um privilégio ter você aqui. Nossa, foi uma delícia estar aqui. Foi muito legal esse bate-papo. Adorei. Muito obrigada.